Olá, bem-vindos a mais um Deleitando, a ciência da amamentação pelo Mama. Nessa série, estamos recebendo várias personalidades que nos ajudaram a levar o Brasil a ser referência mundial em amamentação. Eu já disse isso inúmeras vezes, mas é assim que a gente se sente, né? Muito felizes de estar aqui. O Grupo Mama está fazendo esse registro histórico. Eu sou Rosane Rito, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense, e hoje estarei muito bem acompanhada da minha querida amiga Patrícia, né? A Patrícia já esteve comigo algumas vezes e vamos lá para mais um Deleitando. Isso aí. Eu sou Patrícia Lima, sou professora da Faculdade de Enfermagem da UERJ, membro do grupo IBFAM, da rede IBFAM, do Grupo Técnico Interinstitucional de Aleitamento Materno do Estado do Rio de Janeiro e do Grupo Mama. Certo. Vamos que vamos, né? É isso aí. Bem-vinda, Patrícia. O episódio de hoje, IBFAM, um exemplo de luta da sociedade civil pelo direito de amamentar, trará todo um histórico dessa rede internacional que já faz muito pelo Brasil, né, que vem marcando toda a nossa trajetória através da formação profissional, do advocacy junto a governos e instituições, a mobilização e a colaboração técnica com o Ministério da Saúde. Mas vale ressaltar que expandir esse conhecimento para toda a sociedade sempre faz com que mais pessoas se engajem nessa luta, não é mesmo? É verdade. Para conversar conosco hoje sobre a defesa e proteção ao aleitamento materno, nós estamos recebendo a doutora Marina Reia, sanitarista, coordenadora da IBFAM Brasil, nossa representante junto às principais agências internacionais na proposição das ações de proteção ao aleitamento materno. Seja muito bem-vinda, Marina. A sua história com a amamentação se confunde com a história mundial, não é? Você é uma inspiração para todos nós. Com não é? certeza. E a gente, de fato, fica emocionado na presença dela. Esse episódio está sendo difícil, viu, gente? Eu tô nervosa. E aí, acho que é importante dizer que Marina, essa mulher forte que está conosco, ela participou dos momentos mais importantes que nós tivemos na história da amamentação. Ora, na elaboração da declaração de inocente. Então, quem fala em amamentação tem que pensar na declaração de inocente, e Marina estava lá, naquela plenária, e vai nos contar hoje como foi isso. Mas também, junto à OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, na construção de resoluções importantes sobre mulher, trabalho e maternidade. Agora, Marina, a gente gostaria que você falasse assim um pouquinho, porque a Patrícia já falou muita coisa, né? Você quer acrescentar algum crédito da sua biografia tão extensa? Acho importante dizer que, em que pese a IBFAM ser a coisa principal da minha vida, né, da minha vida inteira, tá? A passagem por ser Medical Officer na Organização Mundial de Saúde em Genebra, no início dos anos 90, ter sido contratada por eles e ficar lá e aprender com a OMS o que é saúde internacional séria, sabe? Fez uma diferença em mim. Dá também parte desse meu currículo como uma coisa de peso, eu diria. Muito bem. Mas, Marina, conta pra gente como é que começou, né? Como é que a amamentação entrou na sua vida, assim, na sua história pessoal? Olha, eu não sou daquelas pessoas que chegam numa roda de conversa sobre amamentação e começa a contar coisas ótimas, que, olha, amamentei loucamente até não sei quando. Não foi bem assim, não foi bem assim. Eu me formei na USP, né? Aqui em São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP, onde a nossa orientação como médicos, né, formados ali, era uma orientação muito pró-fórmula infantil. E, mais que isso, nós recebíamos diretores da Nestlé para dar aulas para nós. Era um período bastante complicado, esses anos 70, quando eu estava na faculdade. E em 76, nasce a minha primeira filha. Eu tenho duas filhas, né?
A minha filha primeira nasceu em 76 e eu não tinha, em 76, eu não tinha noção da importância da amamentação. Não tinha mesmo. Eu tinha vagamente uma ideia de que algumas mães em situações de zona rural, tal, amamentavam mais. Aqui em São Paulo, e com aqueles representantes da Nestlé em torno de nós, estudantes, né? E o pai da minha filha, ele tinha feito pediatria como área de concentração, e todo pediatra recebia da Nestlé latas de leite. Uma vez por mês chegavam as latas de leite. E aquilo começou a chegar na minha casa. Eu tenho essa visão das latas crescendo assim. Eu não tinha de pôr na prateleira, colava no chão mesmo, porque eu amamentava a bebezinha que tinha nascido, né? Não via necessidade daquele leite ali ainda, mas aí o que aconteceu? A licença maternidade foi curta. Eu tive direito a 4 meses de licença maternidade, mas eu tive que tirar um mês antes, porque eu tive uma pré-eclâmpsia, então eu só tive 3 meses de licença maternidade. Quando eu voltei ao trabalho como médica de um posto de saúde, que eu era diretora, a colega que me substituía disse: você não vai trazer a criança, o bebê aqui, isso é muito complicado dentro de uma unidade sanitária, tem até contaminação aqui. E eu não tinha muita luta contra aquilo, então amamentei pouco, parou por ali. Era entre essa questão da volta ao trabalho e a questão das latas da Nestlé chegando ali, eu devo dizer que ambos foram razões de desmame para mim, entendeu? Qual foi sua razão principal de desmame? Uma, desconhecimento, a principal, desconhecimento. A segunda, licença maternidade curta. E a terceira, a influência da fórmula infantil dada em distribuição a médicos pediatras. E o que virou sua luta? Isso mexeu comigo, claro, né? Mas, nesse meio tempo também, pela nossa residência de medicina preventiva, nós fazíamos um estágio no Vale do Ribeira. E o Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, é uma área que amamenta bastante. E eu fiquei bastante surpresa de ver mães amamentando, que a gente tinha que atender no hospital, no posto de saúde lá, e comecei a ver a amamentação, coisa que eu nunca tinha visto, a amamentação prolongada, inclusive, né? E decidi, com isso, fazer uma tese de mestrado. E a minha tese de mestrado, ela comparou os núcleos rurais isolados do Vale do Ribeira com os núcleos rurais com acesso ao comércio, ao posto de saúde, à distribuição de leite de fórmula ou leite em pó gratuita, que o programa havia esse programa do município que dava fórmula gratuita para as crianças pequenas. Então, a comparação desses dois tipos de núcleos rurais, ambos são rurais, mas, enfim, um menos rural que o outro, na medida que tinha mais acesso à parte comercial, isso também mexeu comigo, porque me fez ver que o desmame acontece mais, e foi um resultado da tese, né? Com as variáveis e com todas as coisas que a gente faz, o desmame acontece mais quando a mulher tem acesso a um leite comercial, como é que se diz? A uma alternativa artificial, né? E, enfim, então, esse foi meu começo, foi um começo bastante assim, conturbado, eu diria, em relação à amamentação. Eu diria que a mulher fica exposta, né? Exposta, né, a esse assédio, né? E você vê lá, a sua dissertação de mestrado foi em que ano? Eu defendi em 81. Ótimo. Então, aí, já na década de 80, né? Na verdade, 81 foi o ano que o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, PNIAN, né, começou aqui no Brasil. E foi bem naquele ano que eu defendi o meu mestrado. Eu entrei na IBFA em 2016.
E aí, como Cássia Eller, eu ainda sou uma garotinha, com meus 9 anos de ativismo nessa rede tão necessária. Mas a IBFAM foi fundada em 1979, são 46 anos de atuação. Marina, acho muito importante, para quem está nos assistindo, que você pudesse fazer um resgate da história da IBFAM. Né, falar sobre o esforço para implementar o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno e, no Brasil, da norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes, crianças da primeira infância, bicos de mamadeiras e chupetas, que é a nossa NBCAL. Então, a gente junto muito isso com a minha própria história, né? Porque em 78 eu fui morar em Nova York e fiz um pós-doc lá. E durante esse período do pós-doc, meu advisor, né, meu orientador, era um chileno exilado do Chile, que tinha acontecido Pinochet lá, tal, então ele era exilado lá em Nova York, na Columbia University, e um belo dia estávamos lá e entram os colegas dele e começam a falar sobre breastfeeding e aleitamento materno e tal, e ele me apresenta, e eram 3 grandes nomes da luta contra a Nestlé, né? 3 grandes iniciadores do boicote à Nestlé nos Estados Unidos, isso em 78. E Lia Margulies, o Doug Clement, e eles ele me apresentou, eu os conheci ali, e fiquei sabendo também que naquele ano eles estavam lutando para que houvesse lá no Senado americano uma CPI, né, uma hearing, né, que se fala lá, do Congresso americano, de denúncia contra o uso da fórmula infantil de uma maneira inadequada, com água não potável, etc. Isso aí estava acontecendo naquele momento, eles me convidaram também para participar das atividades que eles faziam de passeata e boicote a produtos Nestlé, não sei o quê, e foi meu primeiro clique ali, foi nesse período, 78, 79, e eles também perceberam com aquilo, e eu já tinha o mestrado engatilhado, não tinha sido defendido ainda, mas eu estava trabalhando nos dados da tese de mestrado, que eu comentei já, né, comparando quem tem acesso ao comércio com quem não tem, quem tem acesso a receber fórmula para o seu bebê e quem não tem, em termos de amamentar, né? E aí, nesse momento, eles perceberam que eu era uma pessoa com sensibilidade para essa temática, como a gente percebeu você, Patrícia, em 2016, quando você entrou na IBFA, não é? E aí eles me convidaram, né? Eles me convidaram para participar das atividades que eles já faziam e que naquele momento ainda não eram IBFAM, era uma organização chamada INFACT, de fórmula, né? E aí estavam em preparação para a reunião que houve sobre nutrição da mãe e da criança na OMS em 79. Essa reunião de 79 foi uma reunião que chamou também as não governamentais, a sociedade civil, e chamou também a indústria para discutir muitas coisas. E uma das coisas daquela reunião foi a discussão da forma não ética que a promoção comercial era feita em relação a produtos que competem com a amamentação. E foi nessa reunião de 79 que um grupo de 6 diferentes ONGs decidiram se unir e criar uma rede, que foi a rede IBFAN, International Baby Food Action Network. É uma rede, né, internacional, e essa rede, então, se formou em 79, já naquela época com o mote, né? Se eles se organizam multinacionalmente, nós também temos que nos organizar multinacionalmente, senão nós não vamos dar conta dessa luta, né?
E assim começou, e aí foi nessa reunião de 79 que a OMS decidiu, sob pressão desse pessoal todo que estava aí, que era necessário ter um código, um instrumento regulador dessas práticas de marketing. Aí esse código começou a ser elaborado. Aqui no Brasil, também, o Brasil, com o Programa Nacional de Aleitamento em 81, que começa em 1981, começa a elaborar esse código, a participar da elaboração internacional desse código, né? Eu coordenava em São Paulo, nessa altura, a saúde da mulher. Então, eu também fui chamada para participar dessas discussões, e, com isso, eu, pelos colegas lá da IBFAM, que havia sido formada em 79, fui chamada a participar em 81 da aprovação, porque acabou sendo a aprovação, né, do Código Internacional na Assembleia Mundial de Saúde. Então, tive esse privilégio de estar lá e ver todos os países do mundo sendo a favor, menos os Estados Unidos, que votou contra, e 2, 3 países que fizeram confusão e se abstiveram. Mas, na verdade, o contra mesmo foram os Estados Unidos. Né? O privilégio é nosso estar ouvindo essa história da pessoa, né? Meu Deus. Então, vocês que estão nos acompanhando, estão tendo essa oportunidade de conhecer mais profundamente, mais os detalhes, né? E também para os novos que não conhecem sobre quando a gente fala defender a amamentação, eu acho que vai ter muito mais gente entendendo por que o Brasil é referência, né, na defesa da amamentação. E é isso que a gente quer. Quanto mais pessoas puderem assistir esse episódio, então entre nessa, vamos compartilhar e divulgar, difundir essa iniciativa, né? Que já tem aí seus 46 anos. 46 anos. Isso é muito importante para a gente. E mais pessoas também podem conhecer, né, a motivação que fez com que o grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação criasse, né, entrasse de cabeça nesse projeto que é o Deleitando, a ciência da amamentação pelo Mama. É muito importante conseguir trazer essas pessoas para dar o seu depoimento. Isso é a nossa missão, né? Essa forma que o Brasil participa, que vocês começaram a chamar a atenção aí agora, foi realmente bem interessante. Você fizer um resgate dessa história, porque havia sido feito um documentário de como esse marketing era agressivo, principalmente na África e na Ásia, e como isso estava levando ao desmame lá, por um colega do Reino Unido, e esse colega acabou publicando um livro chamado The Baby Killer, né? Traduzido para o português como Matador de Bebês. Esse Baby Killer, para vocês terem uma ideia, como o Brasil tem algo a mais nessa história, esse Baby Killer foi logo traduzido para o português em Recife pelo Dr. Fernando Figueira. O Dr. Fernando Figueira, ele era secretário da Saúde do Estado de Pernambuco, e ele era do IMIP, Instituto Materno Infantil de Pernambuco, era chamado na época. Ele era o presidente, na época, dessa instituição, e ele traduziu esse livro e teve claro, já desde aquela época, isso é 79 que eu estou falando, é o período que se começa a pensar em ter um código. Esse mesmo período, aqui no Brasil, tem isso acontecendo, entendeu? E este doutor, este pediatra, Fernando Figueira, ele bom, devo dizer que eu entrevistei ele na minha tese de doutorado, que eu peguei umas pessoas chaves, e ele foi uma delas, e ele, como secretário da Saúde, toma uma decisão de que todas as maternidades de Pernambuco não podiam ter mamadeira. Ele faz o detalhe direitinho, vale a pena até ver, eu não sei repetir,
qual que era a portaria correta, né? Nesse momento me esqueci. Mas, enfim, era isso, dizia isso, enfim, né? Que pela consciência que ele adquiriu ao traduzir o Baby Killer e já participar dessa luta. E ele trabalhava com ele no IMIP, o doutor Bertoldo Cruzzi. O doutor Bertoldo Cruzzi foi presidente do INAM. O INAM era o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, que existia lá no Ministério da Saúde para a área de nutrição. Era um instituto à parte, hoje não é mais, hoje é CGGAN, coordenadoria, não sei o quê. Naquele período era um instituto. E o doutor Bertoldo, que eu também entrevistei na minha tese de doutorado, ele participou de todos os rascunhos do código, porque o código foi feito rascunho em 79, em 80, tentou-se passar em 80 na Assembleia Mundial e não se conseguiu, e aí foi para 81. Nesse período todo, ia para os países pedindo sugestões, e quem dava muito era o Brasil. Como o Brasil participou agora, já eu conto para vocês como foi agora em maio de 2025 da resolução sobre controle do marketing digital, né? Nós temos essa posição de vanguarda nessa temática, bem interessante isso. Eu já vou aproveitar a sua deixa, né? Porque realmente nessa trajetória, eu lembro aí que uma das questões que me impactou também alguns anos atrás foi assistir o filme Tigers, né? Então, assim, eu fiquei muito impressionada e, assim, sempre que eu posso, eu coloco nas aulas, né, para que mais pessoas possam ter acesso. Mas Marina trouxe aí, né, trouxe a deixa e a gente quer saber o que aconteceu agora, recentemente. A primeira cena do Tigers é aquela cena que eu comecei a contar. Da hearing do Congresso americano e que o senador Kennedy chama exatamente o diretor da Nestlé. É brasileiro, né? O diretor da Nestlé, o Oswaldo Ballarin, porque ele... quer dizer, então nós somos protagonistas para o bem e para o mal também, né? Também fomos protagonistas da Nestlé indo fazer o depoimento no Congresso americano, né? E que fala vergonhosa dele de que não tem responsabilidade, a questão é o Estado que não dá saneamento básico. Exatamente, quer dizer, dá para preparar uma mamadeira com leite não potável? Não, nós não temos responsabilidade sobre isso, essa é a resposta dele. Mas traz para a gente o que aconteceu agora, recentemente, nessa nossa luta. Dando esse pulo grande em toda essa história, devo primeiro dizer que a IBFAN se expandiu nesses anos todos, né? Nesses 40 e tantos anos, para muitos países, né? Hoje nós estamos em 105 países do mundo, né? Estamos em 19 países da América Latina. Só aqui nós temos 19 países com IBFAN. Isso é muito bom, porque é gente com essa cabeça da Patrícia, com a minha cabeça, a sua também, Rosane. Sabe, você é uma IBFANer, né? De caráter, né? Bom, mas enfim, então essa expansão toda, vale lembrar que ela não só aconteceu, então, dessa forma de formiga, né? Nos diferentes lugares e entrando e encontrando pessoas com a cabeça que entende que a amamentação é um ato político e que precisa ser defendido dessa maneira. Do contrário, o inimigo está aí para defender o ganho que ele tem, o lucro que ele tem, se ele nos destruir, né? Enfim, a amamentação, a IBFAN foi crescendo em relação a tudo isso, e a cada vez que nós tínhamos uma Assembleia Mundial de Saúde lá na OMS, nós tentávamos, e muitas vezes conseguimos, levar um pequeno grupo, um pequeno time multinacional de diferentes locais do mundo, para trabalhar junto aos ministros lá presentes, né? Porque a Assembleia Mundial de Saúde, não sei se vocês sabem, se lembram, ela é uma reunião dos ministros, delegados, ministros de saúde dos cerca de 190 países que tem a OMS, e com uma agenda muito cheia, com muito assunto, de HIV, a tuberculose, a malária, a finanças, a mil coisas.
Então, imagine, a amamentação é peanuts, né? Amamentação, você pode não falar sobre ela, né? E um dos ganhos nossos da IBFAM, a gente conseguiu inserir um artigo no código que obriga a OMS a fazer uma revisão do código a cada 2 anos. Está escrito lá, no Código de 81. Este documento será revisto a cada 2 anos para ver se os países implementaram ou não. Então, nos anos pares, isso acontece nos anos pares sempre tem essa revisão. E nessa hora dessa revisão do que o código cresceu, ou do que o código cresceu nos países e no que o marketing se expandiu, né? E os produtos se expandiram, né? Interferindo na amamentação. Então, é necessário, a cada 2 anos, a cada ano par, é necessário, nessa hora, a palavra não é bem essa, mas na prática né? Atualizar o código com resoluções que os países têm que aprovar e que ficam adendos ao código. Fazem parte do código essas resoluções. Então, resolução, por exemplo, sobre uso de HMO, o famoso HMO aí, em certos produtos, como uma alegação de saúde, né? Então, nós tivemos que passar uma resolução dizendo alegações de saúde não devem ser colocadas nos rótulos, porque a cabeça da mulher, a cabeça da mãe passa por uma, né, orientação equivocada, enfim. Então, a cada 2 anos a gente passa uma resolução. E quem passa essa resolução é a IBFAM, porque a gente vai preparado, a gente vai conversar com cada ministro, a gente leva coisas desse tipo, assim, mostrando para o ministro, olha, o seu país está fazendo isso, enfim. E muitas vezes temos negativas dos ministros que não querem conversar sobre isso, mas muitas vezes a gente aprende como conversar e tal, enfim. Nesse bojo, esses últimos 10 anos, acho que é um pouco mais, talvez, a gente passou a ter que enfrentar a questão do marketing digital. Quer dizer, o marketing pela internet, pelos e-commerce, pelas plataformas digitais, tornou-se abusivo, tornou-se vergonhoso. E nós, nos países, estamos demorando muito para fazer uma regulamentação desse marketing. Não estou falando nem do nosso marketing de fórmula comercial láctea, estou falando, vocês acabaram de ver aí, o Lula mandou uma proposta para o Congresso e o Congresso acabou aprovando essa coisa de controle da plataforma com relação a abuso infantil, a uso de criança de uma maneira equivocada e abusiva mesmo, enfim. Mas, então, na nossa área, nós estamos demorando muito para fazer essa regulamentação. Se você, Rosane, você, Patrícia, se vocês abrirem hoje o Instagram, vocês vão ver uma profusão de influencers ou mesmo profissionais de saúde, e muitas vezes com sua latinha ali, mães que acabaram de dar à luz e que falam, não, isso aqui é que deu certo para mim e tal, né? E não sei se ela não foi paga para fazer isso, né? Ela não existe uma obrigatoriedade de um disclosure, dela mostrar por que ela está, ou quem que a levou a fazer isso comercialmente, ou não, ou é da cabeça dela mesmo, porque, afinal, é meio que terra de ninguém essa internet hoje, né? Então, nós sentíamos que era necessário ter uma resolução de controle do marketing digital, dos produtos que competem com a amamentação. E, ao mesmo tempo que nós concluímos isso, a própria OMS também. A própria OMS teve isso, claro, a Unicef Nova York também,
e criar um grupo técnico para fazer uma elaboração sobre isso, né? Que regras devemos pôr? Que regras devemos pôr tanto para a questão do comércio de produtos propriamente, que as plataformas usam, como também a mídia digital, os Facebook da vida, né? Instagram, não sei o quê, Twitter, e, enfim. Então, foi sobre isso que tivemos que trabalhar essa resolução agora em 2025. Então, aí, tanto nós, né, começamos a nos dar conta que essa agressividade do marketing digital desses produtos estava ficando fora de controle, como as próprias agências das Nações Unidas também. Então, a OMS criou um grupo de trabalho sobre isso, e no qual a gente teve a participação de umas 3 pessoas da IBFAN, né? Da Índia, da África do Sul e daqui do Brasil, o Cristiano Boccolini, que acho que vocês conhecem, e que também é nosso, também participou da elaboração desse guia. Esse guia, ele traz recomendações para os países de como trabalhar com essa questão do marketing digital desses produtos. Esse guia nasceu em 2023, foi isso. 23, e foi colocado em consulta pública. Nós participamos da consulta pública, nós da IBFAN, e mandamos nossas sugestões e tal, e logo deu para perceber que era necessário sensibilizar o Ministério da Saúde brasileiro para levar essa proposta para frente. Então, em outubro de 23, eu tentei pessoalmente uma conversa com a ministra da Saúde, no caso era a Nízia, na época, sobre esse assunto, e conseguimos, da maneira que a IBFAN trabalha, que a Patrícia sabe, sem dinheiro, arrumamos uma passagem para Brasília para um outro evento que me convidou e eu fui, e aí, assim, a IBFAN é bem voluntária, né? A IBFAN é bem sem projeto de financiamento, ultimamente. Vivemos um período lá atrás bom, de uns 10 anos para cá, não há quase que recurso financeiro nenhum para a área de aleitamento, especialmente para o ativismo, né? Enfim, aí tentei conversar com Nízia, acabou que não deu certo diretamente com ela, mas só com a equipe lá da saúde da criança e tal, para mostrar que isso era importante. Que era importante e que nós queríamos passar em 2024, que era um ano par, era um ano de assunto infant feeding, conforme a gente conhece as regras da OMS, até porque nós mesmo que fizemos essa regra aí, né? Como eu já contei, e que era um momento importante, e porque 2024 era ainda um tempo de Biden, né? E 2025 começaria o ano Trump, que nós temíamos que podia acontecer o mesmo que aconteceu com o código lá atrás, que eles votam contra, e além deles votarem contra, eles influenciam países dependentes comercialmente deles a votarem contra, né? Esse é o jogo lá. Então, nós queríamos muito passar em 2024 isso. Tentamos, no Conselho Executivo, que é o conselho que prepara a Assembleia, em 2024, tentamos, nesse Conselho Executivo, convencer as autoridades brasileiras, com quem eu já tinha falado aqui em Brasília, a apresentar a proposta. Aprendi eu pessoalmente e outras colegas também, que o Ministério das Relações Exteriores tem uma influência muito grande nas decisões da saúde, e naquele período o Relações Exteriores não estava tão interessado em levar isso para frente, estava mais preocupado em que a gente faça uma aliança global com os outros países. Somos muito poucos, essa é uma proposta muito pequena, tem muito pouca gente conosco, não sei o quê. Total que
não apresentaram em 2024. Confesso que sofri muito, porque fui para lá pessoalmente, especialmente os primeiros dias da Assembleia Mundial. Você faz um trabalho pesado de convencimento dos diferentes ministros e tudo, porque o primeiro dia é o dia que a resolução tem que ser apreciada pelo regimento. A Assembleia dura 7 dias, mas não adianta você vir no terceiro, no quarto. É no primeiro dia que tem que apresentar o documento, vai. Pois não conseguíamos fazer isso, né? Não conseguimos fazer isso em 2024. Bom, voltamos para o Brasil com a sensação e com a resposta do governo brasileiro, que não tinha dado, porque não havia um grande apoio de um número de países grande, então que não adiantava, né? Então vamos para 25. Em 2025 a gente apresenta, né? Então voltamos para cá. Sônia Venâncio, que passou a ser a coordenadora da saúde da criança, tornou-se muito sensível à questão e resolveu levar o tema para frente. Eu diria que aprender, porque na verdade é um aprendizado que passa na gente, né? Aprender que tinha que ser no Conselho Executivo em janeiro para convencer para levar para a Assembleia Mundial. O Conselho Executivo é um corpo de 34 membros da OMS que leva a pauta pré-decidida para a Assembleia Mundial ser votada pelos 190, entendeu? Se não passar no Conselho Executivo, é muito difícil levar para... Nós já fizemos isso, nós da IBFA. A gente já levou coisa para a Assembleia que não tinha passado no Conselho. Nós somos um pouco arrogantes e pedantes, né? Mas não, a luta é dura, mas às vezes a gente tem essa possibilidade de, conseguindo, às vezes, um ministro muito bom e muito sensível e que leva e chega lá e faz um discurso que leva todo mundo. Já aconteceu, né, na nossa história, nos anos 90, nos anos 2000, 2010, por aí. Mas, enfim, então agora a gente já foi de um outro jeito. A gente foi com apoio do governo brasileiro para passar no Conselho Executivo em janeiro. Aí fui para lá, né, pessoalmente, estava lá nessa briga diária do Conselho Executivo para incluir na pauta e incluir o número de países que eles aceitassem, que o Brasil aceitasse, né? E o Brasil foi para lá com 12 países aceitando. No começo do Conselho, a gente conseguiu fazer um lobby e foi para 22, né? Nós, da IBFA. Assim, Moçambique foi um do nosso lado ali. Não só Moçambique, vários outros, né? Conseguimos. Aí o governo brasileiro acalmou e disse: vamos apresentar com 22 países ao nosso lado, né? E levou para a Assembleia Mundial. Chegou na Assembleia Mundial, a gente tinha quase certeza que passaria, porque veio do Conselho Executivo com 20 e tantos países, então fomos para a Assembleia Mundial agora em maio, já para a resolução final, né? Também fizemos em paralelo um evento paralelo durante a Assembleia, logo no começo da Assembleia, em conjunto com o IDEC, aqui de São Paulo, e também a Colança, que é uma rede latino-americana, e junto com a IBFA montamos um evento paralelo, chamamos o ministro brasileiro, que aí já tinha deixado de ser e passou a ser o Alexandre Padilha, e Alexandre Padilha foi bastante sensível e fez uma fala bem boa, inclusive em plenário, elogiando a IBFA, só a IBFA, elogiando a IBFA. Acho que a IBFA e a Marina Réa, parece que ele falou também. Alguém fez um briefing, acho, e passou até isso. E ele, enfim, fez esse elogio de público e tal, a nossa colaboração, né, como sociedade civil,
junto do governo brasileiro, para passar a resolução, né? Uma verdadeira aula, né? Hoje, assim, a gente está aqui, eu estou encantada, assim, porque a gente não sabe dos bastidores. Isso que eu ia dizer. Não é? Os bastidores. A gente só sabe assim, o Brasil levou, né, para a Assembleia Mundial da Saúde uma pauta extremamente necessária, mas a gente está conhecendo o bastidor agora, Marina. Muito obrigada. E aí eu acho que assim, extremamente relevante os docentes dos cursos de saúde, né? Enfermagem, medicina, nutrição, farmácia, odonto, fisioterapia, fisiatria, seja o curso que for, extremamente relevante entender esse bastidor, entender que por trás da mãe, do bebê, de uma técnica de pega posicionamento, tem toda uma luta, tem toda uma construção que precisa ser feita, tem uma defesa que precisa ser feita em prol do aleitamento materno. Porque não é fácil, não é só ensinar o aluno, né, esse futuro profissional, a saber manejar, sabe, o corpo da mulher, saber lidar com a criança, não é só isso. Né? Porque há todo um contexto, uma indústria que joga muito forte. Né? E aí, quando a Marina fala de que, no mesmo momento que está lá conversando, convencendo, fazendo incidência política com os ministros, a indústria também está. Não é? Ao mesmo tempo esse aspecto é terrível mesmo. E esse aspecto eu vivi também muito mais de perto quando eu trabalhei na OMS, né, lá em Genebra, onde eu conseguia conhecer melhor a forma de organização desses diferentes delegados de país, e especialmente dos americanos, britânicos, australianos, Nova Zelândia, os chamados produtores de leite, eles exportadores de leite. Nossa, Escócia, eles são... Você pode pegar um que seja do seu lado, mas a decisão de país é sempre difícil. E uma outra coisa que me pegava muito lá, e vale vocês aprenderem, vocês que são jovens, é o domínio da língua, né? O domínio do inglês como a língua que domina a decisão. E aí domina a decisão nas palavras mal colocadas que a gente coloca, porque a gente não sabe, a gente não tem o domínio da sensibilidade dos termos, eles têm. Então, eles mudam de acordo com os interesses comerciais, entendeu? Eles vão para as reuniões dos comitês paralelos que vão elaborar as resoluções com uma equipe sentada atrás, nas cadeirinhas de trás, de juristas, de gente preparada. E nós, brasileiros, lá, sabe? Nós, África do Sul, o Haiti, o não sei o quê, sabe? Coitadinho de Honduras, sozinho lá, o carinha de Honduras, o outro. Você vê... Não sei se eu deveria estar falando isso que eu estou falando aqui, mas já falei. Porque, na verdade, é muito assim e é muito difícil. Muito difícil. E você tem que pegar o cara para ele ter interesse pelo que você está falando a partir de coisas que realmente o sensibilize, né? Foi muito marcante, devo contar aqui, já contei para outras, já contei até para o Ministério da Saúde brasileiro. A minha colega da IBFA do Paquistão, conversando com o delegado da delegação brasileira, o chefe da delegação brasileira em 2024, quando a gente queria passar, porque a gente não queria que o Trump entrasse e cortasse a verba da OMS, como ele cortou, né? Cortou a verba e caiu fora, né? Mas, enfim, então, em 24, essa colega chegou para o nosso chefe da delegação brasileira do meu lado, porque ele falava português comigo e inglês com ela, né? Prefiro não falar o nome dele, não precisa. Mas falou para ele: vamos passar hoje a resolução, não vamos. Vocês têm poucos, vocês pensam que vocês têm poucos. Nós aqui da IBFA, nós vamos falar com um por um, com 190, vocês vão conseguir os 190. Aí ele fez que não com a cabeça. Ela olhou para ele e falou assim: você vai encostar sua cabeça no travesseiro essa noite e vai lembrar das crianças que estão morrendo na África pelo uso de fórmula infantil inadequada. E saiu.
e me deixou lá com ele, assim. Ele olhou para mim, bem sério, e eu também não falei nada, deixei ele com aquela coisa. Falei, bom, vê o que você faz aí, também caí fora. Porque realmente você tem que encostar o cara na parede, entendeu? Para ele parar para pensar que a fala dele, o voto dele faz diferença, né? Não é só um voto, né? Tem implicações. E aí, Marina nos traz uma história, né, de vida e de trajetória de Ibsen, de mulher, de mãe, não é? Traz desde o início, era uma diretora de uma unidade de saúde, não é? Que precisou voltar, que ia voltar com a sua filha, não é? Que teve que interromper o aleitamento materno. Esposa de pediatra que recebia latas de leite, não é? E aí, mas que teve sensibilidade. Não é? Teve sensibilidade para enxergar que, para além, ela estava amamentando, mas que tinha outras pessoas que não estavam, né? Outras mulheres que não conseguiam. E eu fico pensando como que a gente precisa que esse videocast, né? Que ele pode trazer experiências para quem está na formação, para os profissionais de saúde que estão nos ouvindo, nos assistindo, porque não existe almoço grátis. Não é? Então, aquele brinde que você recebe, ou que alguém te oferece, aquele congresso, aquela viagem, aquele equipamento, alguém está pagando a conta, e aí fala que você, né, que essa sua colega trouxe no final. É a criança na África que vai receber essa fórmula com essa água contaminada, mas pode ser um lugar, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, você pode ter até uma situação da sua clientela não estar num contexto de falta de saneamento básico, mas a fórmula ela é prejudicial para qualquer criança. Ela tem uma função de existir. Tem aquela situação extrema que ela é indicada, mas não é para todo mundo, né? Para todo mundo é o leite materno, para todo mundo é o leite da sua mãe, né? E a gente precisa, se a gente está no serviço, a gente precisa estar sempre lembrando disso. Tem alguma criança que precisa. Essa mãe que chega para mim é uma mãe que eu preciso escutar. E aí, Keiko, com o episódio do aconselhamento, né? Ela ainda vai vir conversar com a gente ainda. Ainda bem, eu sempre estou antecipando, mas é o próximo, né? Mas, enfim, eu preciso ter sensibilidade, eu preciso ter competência técnica, não é? Então, não é só sensibilidade, não é só coração, como Marina falou. Quem vem da indústria vem com juristas, vem com equipe. Então, a gente não pode chegar sem preparo. Então, a gente precisa se capacitar, a gente precisa ler, estudar, para além da técnica, a gente precisa entender como que os processos acontecem, né? A política, o que está por trás, quem é que está, o que representa essa fórmula aqui, o que representa achar que não tem problema nenhum, é só um copinho, né? É só um chuquinha, e aí é iatrogenia, não é? Está impedindo que essa criança está promovendo aí uma alergia alimentar, enfim, não é? E depois, né, que Patrícia trouxe toda essa reflexão sobre a importância da qualificação, né, da troca, eu acho que eu vou pedir para a Marina, né, aproveitando essa deixa, falar dos encontros, né? Nós temos uma trajetória aí dos encontros nacionais de aleitamento materno e depois começamos a fazer os encontros nacionais de alimentação complementar saudável. E aí eu vou pedir para ela contar essa história para a gente. Então, pela força que a gente tem aqui no Brasil, das atividades de aleitamento, também isso aconteceu, né, no país. Um grupo de mães muito importante que havia no Rio de Janeiro no início dos anos 90, que era o grupo Amigas do Peito, elas propuseram, né, e elas tinham uma liderança muito especial, que era de uma pessoa chamada Bibi Vogel, que era uma mulher incrível, uma argentina brasileira, feminista e pró-aleitamento mesmo, né, que tinha clareza da importância da amamentação, e ela que, junto a esse grupo, Amigas do Peito, propuseram um primeiro encontro de nacional de amamentação. E esse primeiro encontro foi feito em Niterói, foi muito legal, e realmente eram tribos pensando assuntos, trabalhos diferentes com a amamentação, que conseguiram se reunir, não é? E, a partir daí,
conseguiu se propor esses encontros em diferentes regiões do Brasil. Me parece que o segundo foi em Recife no Sul. Eu sempre troco os dois, e assim por diante. Aí já teve em Recife, teve no Rio Grande do Sul, teve em Manaus, teve em Fortaleza, e esses encontros, a IBFAM assumiu fazê-los como equipe organizadora, né? Eles são feitos, obviamente, sempre sem conflito de interesse, não se aceita patrocínio nenhuma fundação ou indústria ou distribuidor relacionado a esses produtos que interferem na amamentação, e o governo brasileiro tem contribuído com financiamento, em parte, né, desses encontros, e o próximo agora vai ser no Pantanal, vai ser em Campo Grande, ainda não tinha sido naquela região, não é? Então, estamos organizando lá. Como você lembrou, Rosane, a partir de 2010 nós também começamos a trabalhar com alimentação complementar saudável e fizemos o primeiro, porque já temos 17, esse vai ser o 17º ENAM. Já tivemos 16 INAMs, né? Encontro Nacional de Aleitamento Materno. E aí, a partir de 2010, passamos a fazer também sobre alimentação complementar. Então, esse será o 7º de alimentação complementar saudável, e trazendo, então, toda a equipe, o pessoal da área de nutrição e tal. Fomos desafiados quando fizemos o ENAM de Porto Alegre. Eu estou com isso muito fácil na memória, porque conversei sobre isso ontem com a colega que organizou lá, que foi Celina Valderez. O ENAM de Porto Alegre foi em 2006. Naquele momento, nós fomos desafiados a fazer um grupo de mamaço grande de 1.000 mães amamentando. E por que aquilo aconteceu? Porque as Filipinas tinham conseguido reunir 1.000 mães amamentando em Manila, na frente do jurídico, não sei como é que chama, fórum, para passar o código deles. Levaram mães, né? E levaram as mães e levaram estudantes de comunicação, como essas suas menininhas que estão aí em volta, que decidiram fazer algumas provocações de irem sem a parte de cima com os peitos à mostra, pintados. Pintaram os peitos com a uva, os cachinhos da anatomia da mama que traz o leite, pintaram, então eles foram lá com o maior sucesso, né? Foi lá nas Filipinas. E aí, quando soubemos disso aqui no Brasil, essa é a nossa história do 1.000 Mães. Decidimos fazer o primeiro 1.000 Mães lá em Porto Alegre. E, a partir daí, temos, durante o ENAM, feito a abertura do ENAM com esse grande happening das 1.000 mães amamentando ao mesmo tempo. Não necessariamente 1.000, pode ser 200, pode ser 300, né? Mas, enfim, claro que há uma certa disputa, tem pessoal local que quer levar, não, o nosso será maior. O de Belém foi muito bonito, não sei se vocês duas estiveram, porque a colega que organizou lá em Belém, ela trouxe as mães de barcas, né? Com as barcas enfeitadas, assim, vinham pelo rio, e com as mães, com seus bebês, amamentando e tal. Ela disse que foi o maior 1.000 Mães que ela contou lá em Belém, em termos de números lá. Não sei se foi mesmo, mas enfim. Então, lá em Campo Grande, vamos ter também a abertura do ENAM com essas 1.000 mães amamentando ao mesmo tempo, 200, 300, sei lá. E isso é uma atividade bonita, né? Bonita e promocional, e a mídia gosta muito de aí
mostrar. Quando fizemos no Rio de Janeiro, foi muito legal, né, Rosane? Porque Rosane também estava à testa disso, tá? Chamando e conclamando as mães, e conseguimos trazer a Rede Globo, né, Rosane? Foi muito especial aquilo, e aí entrou ao vivo, não é? Porque era um programa que estava acontecendo na mesma hora, e claro, e sempre acontece as maluquices também, né? Queríamos levar as mães para o Corcovado, aí caiu uma chuva e não conseguimos levar as mães para o Corcovado, mas foi bem bonito, né? Essas histórias, né? Eu, assim, quando eu me apresento, Marina, sinceramente, até aqui vim conseguir esse espaço aqui dessa parceria aqui do Telas, né? A primeira coisa que eu faço é mostrar o cartão de visitas, que é aquele vídeo produzido pela Ibfan do Mil Mães Amamentando. Aí, né? E no Rio, né? no Rio. Então, assim, eu sou Rosane Rito, professora da Faculdade de Nutrição, e olha o meu cartão de visitas. E eu sempre mando vídeo para as pessoas, porque aí elas têm a dimensão dessa nossa potência, né? Eu acho que é isso, nós somos muita potência, né? Eu tô aqui, assim, graças a Deus, eu acho que a gente recebe essas bênçãos, essas oportunidades. E esse encontro com você está me deixando assim muito, muito feliz, né? Patrícia acho que deve estar também, né, vivenciando esse momento de alegria. E aí eu queria, assim, chamar mais uma vez as pessoas, né? Aproveitar. Espero, Marina, sinceramente, que você também esteja se deleitando. Deixa eu aproveitar para dizer que no último Enan, lá em João Pessoa, na Paraíba, a gente estava comemorando 40 anos de Rede Ibfan no Brasil, porque no Brasil eu fundei a Rede Ibfan em 83, né? Então, o ano passado, 2023, nós estávamos comemorando 40 anos de Ibfan lá, e eu lancei o livro da história da Ibfan no Brasil, que é esse livro aqui, tá certo? E ainda há alguns exemplares, e levarei lá para Campo Grande, para quem tiver interesse em conhecer a história da Ibfan no Brasil, né? Tem alguns, inclusive, depoimentos de colegas que aderiram à luta, entre as quais Patrícia e outras pessoas, Marinês do Rio, enfim. Então, acho que o Enan de Campo Grande vale a pena vocês colocarem nas suas agendas. Vai ser no dia 26 de abril, a abertura do Mil Mães, e depois, durante a semana, a comemoração, o evento propriamente dito, né? O congresso. É isso. O Deleitando está aí para ajudar a semear, né? A que mais pessoas possam conhecer essa história. E aí, Patrícia, e o nosso Grupo Mama? Então, aproveite para conhecer e seguir o Grupo Mama nas redes sociais, @Mulheres Apoiando a Amamentação, sem o tio, sem o acento. Somos um grupo de voluntárias e podemos tirar suas dúvidas e te apoiar diariamente de 9 às 17 horas no Instagram, todos os dias, sábado, domingos e feriados, né? Inclusive, você está no domingo, né, Patrícia? Inclusive, meu plantão domingo à tarde. Compartilhe esse canal com as famílias que precisam de ajuda. Compartilhe também com os profissionais de saúde que mobilizam a amamentação no Brasil e que poderão ajudar muitas mães. Marina, muito obrigada. Né? Foi maravilhoso ter você com a gente, passar essa tarde, conhecer essa história. Eu acho que ela é obrigatória para todas nós e entender por que vale a pena a luta. É isso. Marina, sua mensagem final. Então, gente, a gente vai chegando perto dos 80, né? Doutora Keiko até passando 80 já, e vai sentindo que é necessário ter gente jovem nessa luta, muito necessário que vocês abracem isso como nós abraçamos, sabe? E de um jeito, assim, tendo claro que é uma luta sem fim. Não é só Semana Mundial, amamentação, faço lá minhas promoções, tal.
também vale, é para fazer, mas é sempre bom lembrar que o inimigo está à espreita, né? Do mesmo, eu costumo comparar com o que eles fizeram em relação a cesárea versus parto natural, né? Então, é um inimigo que tenta pensar no recurso financeiro como o primeiro móvel de vida, né? Então, no caso da amamentação, destruir essa prática é muito terrível, é muito terrível. Nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Então, é preciso que a gente passe para os nossos alunos, a gente incentive os colegas de pós-grado para fazer trabalho sobre isso, publicar mais coisas sobre isso, sobre o tema, né? E ir nos encontros, trocar figurinha nos encontros. Os encontros são bons para isso. Você vai, de repente, você descobre que tem alguém em Dourados trabalhando com amamentação igual você trabalha no Rio. Então, nossa, que legal! E aí você se fortalece, isso é muito bom. Verdade. Nossa, É isso. temas. Eu que agradeço, querida. É uma querida, né? Querida amiga. E é isso. Então, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. O Deleitando é uma produção do Grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação, em parceria com o TELAS, Núcleo de Produções e Estudos do Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada. Até mais. Beijos. Beijos!